paz seja convosco. Quero falar sobre um tema: o ministério que resiste ao tentador. Em Mateus 3, do 13 ao 17, está escrito: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Eu não vou falar sobre tentação sem falar primeiro de Jesus Cristo sendo tentado no deserto pelo diabo, porque o que foi que aconteceu depois que Jesus foi tentado? Ele foi alimentado pelos anjos e iniciou o seu ministério. Que ministério lindo, o ministério de Jesus. Toda igreja deseja viver as coisas que aconteciam no ministério de Jesus. Toda igreja deseja viver, porque no ministério de Jesus havia cura, libertação, havia a pregação da palavra. E detalhe, ele não pregava como a igreja atual prega, que lê um texto, dá um conselho e manda as pessoas para casa. Não. Ele falava de reino. E quando ele falava, o reino dos céus é semelhante a... Todos ficavam na expectativa para entender o que ele ia falar, o que ele ia explicar sobre o reino. No ministério de Jesus havia comunhão, e depois da pregação, as coisas que os discípulos não entendiam, eles sentavam junto e Jesus explicava cada detalhe com zelo. No ministério de Jesus Cristo havia sinais, maravilhas. No ministério de Jesus não havia acepção de pessoas. Mas o hipócrita era chamado de hipócrita, o filho do diabo de filho do diabo, e o amigo de amigo. Os que eram salvos, ele mandava vigiar. Os que não eram, ele dizia para nascer de novo. O ministério de Jesus Cristo, um ministério lindo, com cura, libertação, sinais, maravilhas, comunhão, provisão. Havia incrédulo? Sim. Temperamentos fortes? Sim. Traidores? Sim. Havia palavra adulterada? Fora do contexto? Não. E qual eram as palavras mais usadas por Jesus? Está escrito. Ele sempre dizia: está escrito. Com essas palavras ele venceu as tentações. Jesus dizia: está escrito. É com essas palavras que nós podemos vencer as tentações. A pergunta é: nós sabemos o que está escrito? Nós conhecemos a palavra? Por que Jesus nasceu? Porque estava escrito. Por que Jesus morreu? Porque estava escrito. Porque Jesus ressuscitou? Porque estava escrito. E ele disse que nos convém cumprir as Escrituras. Então, para ter um ministério poderoso e abençoado, é necessário respeitar alguns processos. Mas a principal etapa desse processo é conhecer a palavra, conhecer o que está escrito. O menino Jesus, aos 12 anos, deu uma surra de Bíblia nos anciãos. Agora, por que não começou o seu ministério aos 12 anos, então? Isso precisa nos dizer alguma coisa. Porque ele respeitava os processos.
Conhecer a palavra é parte do processo. Crescer na graça e no conhecimento faz parte do processo. Aprender a obediência faz parte do processo. Ser batizado nas águas faz parte do processo. Ser cheio do Espírito Santo faz parte do processo. E quando foi mesmo que Jesus iniciou o seu ministério? Quando foi tentado pelo diabo e não cedeu às tentações. Ele nunca cedeu às tentações. E nós temos vencido as tentações. Temos rejeitado a glória terrena. Temos sido fiel ao ensino da palavra. Temos dito para o diabo: está escrito. Está escrito. Está escrito. Ou temos negociado a palavra para não desagradar uns e outros, ou até a nós mesmos. Não é bom misturar o santo e o profundo. Não é bom. Quando alguém diz sim, quando alguém é batizado nas águas e quando o Senhor Jesus enche o seu Santo Espírito, o Pai está dizendo: esse é meu filho amado. Mas isso não isenta a pessoa do deserto das tentações, e ainda que uma pessoa cumpra algumas etapas, não vencerá as tentações. Porque só a palavra tem poder de nos sustentar. E depois disso, vai ser só flores, sinais, maravilhas, cura, libertação, provisão, comunhão, etc, etc. Aí já é outro processo. Já é outro processo. Mas uma pessoa que volta do deserto depois de ter vencido o diabo, pela palavra e ter sido alimentada pelos anjos, com certeza está mais forte para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade do Pai. Agora, se o processo da preparação para o ministério na palavra nos leva até a tentação no deserto, até onde nos levará o ministério? Eu digo que até a morte. Mas então não vale a pena. Sim, vai valer a pena. Porque esse último processo nos leva até a morte. Mas a conclusão desse mesmo processo é a ressurreição. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Está escrito isso. Por isso, tão importante quanto encontrar Cristo na igreja é encontrar a igreja em Cristo. Uma coisa